O ano foi 2017. Naquele ano, eu me tornava R1, residente em patologia veterinária. Foram 2 anos imersos em um mundo único. Não tem como eu responder se é difícil ou é fácil fazer residência em patologia veterinária, sem contar um pouco como foi a minha experiência na residência. Em teoria, durante 2 anos, que é todo o período de residência, nós trabalhamos de segunda a sexta, das 7 às 18 horas, no meu caso, e no sábado, das 7 às 12 horas. Eu digo em teoria porque residente em patologia não tem essa de voltar para casa no horário certo. Uma vez que existem dias que a gente vai ao campo, vai fazer saídas a campo para realizar necrópsia de bovinos ou outros animais de produção, então a gente tem hora para chegar, mas não tem hora para voltar. E de segunda a sexta, os esforços eram totalmente voltados às atividades do laboratório, de patologia, no caso. E alguma disciplina que a gente tinha que fazer, porque o programa de residência exigia como um requisito para a gente adquirir depois o diploma. E aos sábados, a cada 15 dias, ao invés de eu passar o período da manhã no laboratório, eu passava um período no Centro de Controle de Zoonoses da cidade onde eu estudava. O acompanhamento de CCZs não é obrigatório a todos os programas de residência. Tem que ver na sua universidade, na universidade onde você quer prestar. Mas durante esse período eu ficava acompanhando as atividades dos trabalhadores ali do centro de zoonoses. Pois bem, voltando ao laboratório. Lá no laboratório onde eu estudei, havia uma dinâmica que era particular deles. Porque, além das atividades dentro do laboratório, eles também tinham um rebanho de ovinos. E a gente era responsável por cuidar do rebanho de ovinos. Então, funcionava assim. Eu acordava de manhã, ia para a faculdade. Ao chegar à faculdade, eu ia direto aos piquetes, no caso, dos ovinos. Alimentá-los, ver como é que eles estavam, dar uma olhada geral. Tinha dia que era rápido, coisa de 1 hora, mas tinha dia que durava a manhã inteira, porque eram períodos de manejo intenso, que a gente pegava todos os animais, levava para o mangueiro e ali a gente ia pesar cada um deles, coletar fezes para realizar contagem de ovos por gramas de fezes, que é o famoso OPG, para verificar a carga parasitária deles, avaliava o estado geral deles, se estava todo mundo bem, se não estava, fazia casqueamento, tosquia, vermifugava já também, dependendo do quadro que o animal estivesse, se tivesse um animal bem anêmico, a gente já fazia a vermifugação, e sem contar as épocas de experimento, porque aquele rebanho era um rebanho experimental. Então, quando esses animais estavam em experimento, eles ficavam alocados em baias individuais. Nessas baias, todos os dias a gente tinha que ir alimentá-los 2 vezes ao dia, trocar a água, o coxo de água, limpar o chão da baia, porque eles defecam, urinam. Tudo isso era feito todos os dias, de segunda a segunda. Vale lembrar que eu não era sozinha no laboratório, é claro, lá dentro tem vários alunos de graduação, pós-graduação, então outros residentes, mestrandos, doutorandos, e todo mundo se dividia, em teoria, para realizar essas funções. E claro, como éramos em algumas pessoas, as divisões também incluíam os finais de semana e feriados, inclusive datas comemorativas, porque afinal de contas, os animais precisam comer de segunda a segunda, assim como eu, assim como você. Essa parte de manejo com ovinos era bem cansativa, mas me deu muita experiência, não só experiência com ovinos, mas também com o relacionamento entre pessoas, porque a gente ali era um grupo que precisava se dividir da melhor forma possível para executar aquelas atividades. Eu aprendi demais ali. Mas ok, depois que eu realizava as atividades, os afazeres com os ovinos, eu descia ao laboratório e meu dia realmente começava. E ele ia terminar na hora que o que eu precisava fazer naquele dia fosse feito. Então, dependendo, era às 18 horas, dependendo, era às 22, 20. E como dentro do laboratório eram vários alunos, nós nos revezávamos como plantonistas. Então, cada pessoa tinha uma semana de plantão e as pessoas iam revezando conforme as semanas iam passando. O plantonista era responsável por tudo que entrava naquele laboratório.
Amostras de tecidos de animais vivos, que eram biópsias, ele era responsável por processar, por registrar. Necrópsias de grandes animais, pequenos animais, qualquer tipo de animal, era ele que realizava. Além disso, se precisava ir às saídas a campo, também ia. E quando tinha aulas práticas, ele também acompanhava as aulas práticas de necrópsia que eram ministradas para os alunos da graduação. Depois de realizar todas essas atividades, quando era o momento certo, o plantonista ia começar o processamento daqueles tecidos que vieram a partir da biópsia ou da necrópsia, para que a partir desses tecidos acontecesse a produção de lâminas histológicas, com o objetivo de a gente analisar aquele órgão no microscópio, ou seja, para realizar exame histopatológico. Então, quando essas lâminas ficavam prontas, o plantonista lia essas lâminas, ou seja, analisava as lâminas no microscópio, descrevia o que tinha de alteração, elaborava um laudo com um diagnóstico, e esse laudo, uma vez pronto, era corrigido pelo professor patologista, que era responsável por aquela semana de plantão. Depois dessa correção, o laudo era liberado para o cliente, seja um veterinário solicitante ou um tutor, qualquer pessoa que solicitou aquele exame de necrópsia ou histopatológico apenas. Essas eram as funções básicas que eu realizava dentro do laboratório, sem contar as disciplinas que os professores de patologia ministravam, as disciplinas que nós, como residentes, tínhamos que acompanhar também, como eu já falei no início. E a gente era também responsável por manter organizado o ambiente de trabalho. Todo final de semana era o plantonista que preparava o formol a 10%. Além disso, quando era necessário, o plantonista também realizava alguma etapa extra da confecção de lâminas histológicas, como, por exemplo, a coloração. É claro, eu não posso esquecer as famosas necrópsias de sexta-feira. Sempre ou quase sempre chegam cadáveres, e geralmente são de animais grandes, bovinos, equinos, às 17h50, às 18 horas da sexta-feira. E não chega na sexta-feira, chegava no meio do final de semana. E é claro que era o plantonista que ia receber o cadáver e necropsiá-lo também. Depois de eu te contar um breve resumo do que foi a minha experiência, o que eu fazia como residente em patologia veterinária, é que eu posso finalmente concluir se residência em patologia é difícil ou não. A patologia é uma área que naturalmente exige muito estudo. Por isso, se você não gosta de sentar a bunda na cadeira para estudar, eu realmente acho que você vai perder tempo de vida fazendo residência, pelo menos nessa área. Não vai valer a pena. Agora, se o seu objetivo é atuar como patologista veterinário em qualquer área que for, seja no laboratório, seja dando aula, ou realizando necrópsias como patologista volante a campo, talvez o que vai ser mais difícil seriam as mesmas coisas que foram para mim, que é o cansaço depois de uma semana longa de plantão, que é normal, e a convivência com colegas que você não se dá muito bem. Então, é preciso de um pouco mais de paciência. Na verdade, são dois tópicos que, por mais que sejam difíceis, são extremamente válidos para o nosso desenvolvimento pessoal. Aprender a ler lâminas histológicas, estudar doenças, aprender a identificar lesões ali durante a necrópsia, tudo isso é difícil, mas são etapas treináveis e que você aprenderá sendo um residente, participando das atividades do laboratório e estudando no teu tempo livre. Afinal, você se torna um residente em patologia veterinária justamente para aprender patologia. Então, essas partes, por mais que sejam difíceis, você vai aprender durante o seu período ali. Confie em mim, é difícil, mas definitivamente não é impossível. E eu posso ser sincera, a sua experiência como residente melhora muito quando você já começa a residência sabendo o básico das principais doenças que acometem os animais domésticos, pelo menos. No meu preparatório para a residência, o projeto R1 em patologia veterinária, eu vou te preparar para que você veja o seu nome na próxima lista de aprovados na residência da universidade onde você deseja cursar. Mas isso é só o começo. Eu também quero que você seja um R1 que, apesar de estar no início da sua jornada, sabe exatamente como se portar dentro do laboratório e fora do laboratório. Sabe exatamente o que fazer para se tornar um
patologista de referência depois que você pegar o seu diploma de especialização. Em julho, eu abro as vagas para minha primeira turma desse projeto. E por enquanto, você vai acompanhando as novidades lá no meu Instagram, nos stories e acompanhando o feed. E no Cartas e Formol, que é o meu programa de cartas semanais gratuitas sobre patologia, sobre diagnóstico, sobre a vida profissional, a vida pessoal, enfim. Se você ainda não é um membro do Cartas e Formol, eu vou deixar um link na descrição e fixado nos comentários para que você possa fazer parte do meu time. E no mais, eu te vejo no próximo vídeo.